Olá, amigos, boa noite. Nessa quinta-feira, nós mais uma live nessa semana. Estamos fazendo duas por semana, as quartas e as quintas, geralmente às 20 horas. Ontem, por uma compatibilidade de horário com a doutora Ana Paula Trento, fizemos às 19 horas, mas hoje voltamos ao nosso horário habitual. Hoje eu vou falar com Freire. Freire é bacharel em contabilidade e teologia, é diácono da Igreja Assembleia de Deus, fundou o movimento Cristianismo Relevante, é empreendedor cívico, líder RAPS e Integra e Renovar BR. Hoje nós vamos falar sobre controle social dos gastos públicos nesse período de pandemia, nesse período de Covid-19, tendo em vista que com essa liberação ou a falta da obrigatoriedade das licitações, nós temos recursos sendo aplicados diretamente sem o rigor das licitações, que é onde mitiga as fraudes e tal. Então, sem esse rigor, nós temos o dinheiro, abre aspas, correndo mais frouxo e sendo assim mais fácil de desviar. Nós já tivemos diversos casos de desvio e estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal, porque a grande maioria desses recursos trata de recursos federais. E se tratando de recursos federais, a competência é do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Nós já tivemos operações prendendo secretário, prendendo empresário, inclusive em municípios pequenos. Nós vamos citar algumas dessas operações. Nós vamos também falar sobre isso, falar sobre como o cidadão ele deve ter o controle, acompanhar os investimentos, saber onde estão essas informações, porque às vezes nós passamos em placas de obras, de construções do estado, do município, tem lá o valor e tal, mas não tem onde você vai buscar essas informações. Então hoje nós vamos falar com o Freire, ele já está aqui conosco na live, já vamos iniciar. E todos que estão podem ficar à vontade para comentar. Meu amigo Fábio Leonardo Lins entrou. Abraço, Fábio. Doutora Vanessa está aqui conosco. João Antônio aqui conosco. Freire já está aqui. Para quem não conhece, Freire é bacharel em contabilidade e teologia, é diácono da Assembleia de Deus, fundou o movimento Cristianismo Relevante, é empreendedor cívico, é líder RAPS, Integra e Renovar BR. Para quem não acompanha, quiser acompanhar Freire nas redes sociais, é @cidadãofreire. Freire, para quem não conhece, não parece, mas é meu irmão. E tem o que falar, não é puxação de saco, mas Freire vem há quase uma década nessa luta. Eu me recordo ainda, hoje eu estava fazendo a pesquisa para a gente fazer essa live, ainda recordando há quase uma década atrás, Freire estava formando a rede SECAP para capacitar os jovens de classe baixa, pobres de periferia, que não tinha condições de ter uns cursos, de arrumar um emprego, e estava Freire nessa luta, isso lá pelos inícios do ano de 2011. Então, Freire, é uma satisfação tê-lo aqui, satisfação ainda mais tê-lo como meu irmão. Vai meu abraço distante, nesse período de pandemia, e fique à vontade. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui. O tema de hoje é um tema muito relevante. Eu quero já trazer um dado que nós ultrapassamos 200 mil casos de pessoas infectadas no Brasil, isso casos de pessoas que fizeram testes, né? E nós tivemos 844 mortes nas últimas 24 horas, totalizando aí quase 14 mil pessoas que perderam a sua vida. São 14 mil famílias que de alguma forma foram atingidas por essa doença. E o tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? Como Verdade. Você falou, lá em 2010 para 2011, final de 2010 para 2011, quando eu retornei a Natal, eu comecei a querer contribuir com a sociedade, né? Comecei a tentar devolver um pouco do que o Brasil e os estados onde nós moramos investiu na minha formação, na minha qualificação. E aí nós começamos o SECAP é um projeto onde nós formamos mais de 4 mil jovens, capacitamos, na verdade, vários tipos de orientações. Nós conseguimos ali mais de 1.000 bolsas de estudos para esses jovens, cursos profissionalizantes.
e muitos deles mudaram de vida por causa do esforço individual deles. A gente só ali ajudou abrindo uma porta, né, dando um insight para eles. E o SECAP ele é o precursor de tudo que eu faço hoje, porque o SECAP nos levou para dentro da periferia. Né? A gente vem de família pobre, mas uma pobreza diferente do que tem hoje nas grandes cidades. Verdade. E o fato de você ir para bairros como Felipe Camarão, aqui na nossa cidade, para Mãe Luísa, vários bairros na Zona Norte são bairros pobres, Guarapes, Planalto, e você começa a se questionar, falando, meu Deus, como a política pública não chega até aqui? Né? Como esses jovens eles irão para o mercado de trabalho com qual condição? E a partir daí a gente começou a fazer esse trabalho com o desejo de transformar, até que a gente percebeu que o problema era muito maior do que a gente estava fazendo ali. A gente começou a buscar conhecimento. Foi aí que, em 2015, eu estava num evento em Brasília, e lá eu conheci, que hoje é uma grande amiga, a Elda Valim, que ela dedica a vida dela para caçar corrupto, né, através da ferramenta de controle social de fiscalização. Elda é aposentada do Tribunal de Contas, e aí, numa conversa ali de algumas horas, eu fiquei apaixonado por esse tema. De lá para cá, a gente vem cada vez mais aprendendo um pouco mais sobre isso, porque o brasileiro ele não tem o hábito de fiscalizar. E o brasileiro político não tem o hábito de ser fiscalizado. Então, você tem aqui duas realidades perfeitas para o corrupto profissional, o bandido profissional, que se aproveita de uma situação como a gente está vivendo hoje, de uma pandemia dessa de tamanho global, né? É verdade. E assim, mesmo a gente tendo os órgãos de controle, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, os Ministérios Público Federal e Estadual, mas ainda é muito pouco para fiscalizar a quantidade de dinheiro que é usado nos estados, nos municípios, pela União, nas mais diversas obras. Então, o cidadão ele tem que estar atento, ele tem que buscar as informações, porque esperar só pelo Ministério Público é pouco. A sociedade ela precisa engajar e levar informações para o Ministério Público, para os tribunais de contas, para poder eles ter essas informações e iniciar as investigações, porque se a gente vamos buscar, a grande maioria das grandes operações que são feitas no Brasil contra a corrupção começou de denúncia. Começou geralmente da denúncia dos grandes jornais, das grandes redações que fazem esse trabalho minucioso de fiscalizar. Alguns políticos não gostam, claro, mas começam por eles. Eles puxam o fio da meada e daí o Ministério Público e o Tribunal de Contas e por aí vai, os órgãos de fiscalização e de controle do Estado, vão em busca das informações e abrem os procedimentos dos PIC, os procedimentos de investigação criminal, e daí se dão em grandes condenações, como nós tivemos na Lava Jato, como tivemos no Mensalão e como tivemos em dezenas de outras operações grandes no Brasil, e aqui no Estado também não é diferente. Você tocou num ponto falho, né? Um dos grandes problemas do Brasil é a falta de auditor, falta dessa cultura de fiscalização do povo. Eu estive ano passado no Tribunal de Contas, fazer uma visita técnica lá, e fui constatar, na verdade, aquilo que a gente já imaginava, né? A pessoa que me atendeu falou: Freire, nós temos aqui um auditor para cada 30 cidades aproximadamente. É humanamente impossível você investigar tudo o que acontece nas 30 cidades. E a gente está acostumado a ver no Brasil nos últimos anos, nos últimos 20 anos, aí tem o Mensalão, tem o Petrolão, tem o Mensalão Tucano, tem o Mensalão de Minas Gerais, aí aqui no estado aconteceram várias operações, muita gente foi presa lá na Assembleia Legislativa, um monte de outros locais, e aí você vê assim, falta braço. E além do mais, você tem um outro grave problema nos tribunais de contas estaduais, porque eles são aposentadoria, na sua maioria, de políticos profissionais. Então você pega políticos ali, o cara passou uma vida na política e para se aposentar ele vai para o Tribunal de Contas, porque lá ele tem um salário vitalício, ele tem benefícios vitalícios, e muitas vezes serve para barrar algumas investigações. Então o povo, ele deve ser o termômetro disso, né? Ele deve acompanhar isso, ele deve fiscalizar, e hoje está muito fácil, quer dizer, de 2000
2011, 2012 para cá, está muito mais fácil você fazer uma fiscalização. Você com pouco tempo, hoje eu faço isso de forma profissional também, mas você com pouco tempo você consegue rastrear uma licitação, você consegue verificar se a empresa é fake ou não é fake, se os preços estão compatíveis. Né? Tem uma série de iniciativas nacionais, a gente vai falar sobre isso também, Vigilante da Gestão e outras, deu branco agora, mas várias instituições que trabalham no controle social a nível de Brasil. É verdade. Paulo, você poderia colocar o tema aqui, não sei se eu consigo. Deixa eu colocar aqui. Qual o tema? Controle social, né? Deixa eu buscar aqui. E quem entrar fica... Controle social. Controle social. Espera aí que eu passei aqui. Durante a pandemia? Controle social dos gastos públicos no período de Covid-19. Você consegue colocar? Agora, não sei se eu vou conseguir. Covid. Eu não sei se eu vou conseguir fixar. Deixa eu ver. Não, aí você tenta clicar nele para fixar. Clica nele e fixa aí. Apareceu aí? Apareceu. Fixou. Pronto. Vamos ver aqui. Aí tem um comentário, né? Fica à vontade para ler. Comentário do colega aqui, do doutora Vanessa. Doutora, porque tá... tá certo. A população não tem interesse em fiscalizar porque não é educada para isso. A Anitta em live sequer sabia como funcionava os ministérios. É retrato da população. Doutora Vanessa, infelizmente eu ri um pouquinho porque aquela situação, quem viu o vídeo, né, dessa live, eu vi só o pedaço que viralizou, eu acabei assistindo, né, e ela perguntando se o judiciário era parte dos ministérios, né, então a Gabriela Prioli estava explicando a divisão dos poderes. Essa é uma falha grave na educação brasileira, né, nós não temos noção nenhuma política. O pessoal teve uma lei que fez o maior bafafá nos últimos anos, que era escola sem partido. Mas você não ensina política na escola. No máximo, você tem uma doutrinação para um lado ou para o outro. Mas você não tem o que é política de verdade, como o cidadão deve participar. E olha a importância da gente participar. Nós estamos vivendo um momento agora de isolamento social, onde políticos estão tomando decisões que interferem na nossa vida. Se a gente não participa, a gente acaba sendo refém do bom ou do mal político. Entendeu? Então, ou a gente participa, ou a gente é refém de uma situação que pode não ser muito boa. Então, o político pode estar até tomando uma decisão boa, mas ele não tem noção nenhuma. Nós tivemos um candidato a presidente que ele mesmo falava, você não sei de nada, mas eu vou indicar as pessoas certas para os lugares certos. Só que, assim, é a mesma coisa que você fala assim, eu vou colocar alguém para fazer cirurgia, mas ele não sabe nada, mas lá os auxiliares vão saber fazer. Não é bem assim. E é bem isso que a gente está vivendo hoje no Brasil, que a gente está vivendo uma situação onde muitas pessoas estão morrendo, muitos vão morrer ainda, e a gente está todo mundo perdido, porque há uma guerra de informações. Então, quando você tem uma mínima noção do que você está falando, porque hoje todo mundo é especialista em tudo no Brasil, né? Você tem gente opinando na área da medicina, que é uma das áreas mais complexas que tem gente opinando na área do direito, sem ter formação nenhuma na área do direito, tem gente opinando na área política, você tem a mínima noção do que está falando. Então, a gente está vivendo hoje uma cultura, sei lá, bizonha, medíocre, por aí vai. Mas é importante o cidadão participar, o cidadão precisa saber como o dinheiro público é gasto, onde ele está sendo aplicado, o porquê dessa aplicação. Né? Isso leva tempo, porque a gente tem... Nas escolas não ensinam isso. E se você for aprender isso de forma empírica, como eu aprendi, como muita gente vem aprendendo também, isso demora um tempo também, nem todo mundo está paciente. Eu queria deixar aqui, Lauren está aqui participando conosco, Tertuliana aqui participando, doutora Ana Paula Trento, que foi minha companheira de ontem aqui na live. Muito obrigado. Que a live bombou ontem aí, né? Vamos ver se a gente bomba hoje também. Né? A Bracrim está aqui conosco, acompanhando. Um abraço para o nosso presidente, doutor Aquiles, presidente da Bracrim, da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. O Baldo Merson aqui conosco. Frei, mas vamos adentrar agora, de fato,
nesse ponto mais crítico, que são os desvios de gasto, né? Nós vimos aí um empresário que já tinha transações no Rio de Janeiro na época de Cabral e aí continuou com as mesmas transações agora no governo Witzel. Quer dizer, é uma pessoa de dentro do governo que vendia para o governo há muito tempo, que era um empresário, médico e por aí vai. E agora, através da denúncia, quem começou essa denúncia, quem apontou o dedo para que tinha alguma coisa errada, se eu não me engano, foi uma publicação da revista Veja, posso até estar enganado, se não me falha a memória, no início de abril ainda. E aí culminou, acho que ontem ou antes de ontem, com a prisão desses empresários. Quer dizer, uma crise dessa, vida se perdendo, não tem controle, não sabemos quando teremos tratamento, não sabemos quando voltaremos ao convívio social, né, aos abraços, aos apertos de mão, quando voltaremos aos filhos visitar seus pais mais idosos e os netos abraçar. Nós temos assim visto, quem acompanha a rede social, situações de comoção devido ao distanciamento, né, e pessoas pegando dinheiro público, nossos impostos, num Brasil quebrado, que já vem há bastante tempo sendo roubado de todas as formas, abre aspas, com raras exceções, por todos que passaram pelo poder. Se você pega o Congresso, a grande maioria, não está aqui, eu não estou dizendo que é culpado, que é inocente, mas se você for buscar, a grande maioria responde a processo, ou já respondeu, ou está sendo investigado. E num período desse as pessoas ainda desviando dinheiro, superfaturando produtos, vendas, e mais ainda, que depois nós vamos tocar ainda em estados sendo enganados, né? Porque nós tivemos estados que fizeram compra de aparelho respiratório e vieram aparelhos quebrados, que não funcionam, que não servem. Primeiro, antes da gente tocar nesses assuntos, mas isso você falando que está acontecendo no Rio de Janeiro, já está acontecendo em todo o Brasil, infelizmente. E aí, quanto menor a cidade, menor é o controle, menor é a fiscalização em cima dessas coisas. Mas antes a gente só precisa entender, que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, como é que funciona a compra pública, né? Existe uma lei, a Lei 866, que é a lei de licitações. Eu acho que era de 97, 96, não lembro bem. Estudei muito essa lei, mas já faz tempo que eu não estudo, né? E essa lei, ela traz todo um procedimento de compra, como a compra deve ser efetuada. E ela tem algumas modalidades de licitações. Ela tem a dispensa, ela tem o convite, que são compras pequenas, ela tem... Aí depois vem um pregão, aí tem concorrência, esqueci o outro nome, que além de concorrência, tomada de preço, e tem outro. Aí entra o leilão também, que é no caso da venda, que o poder público também pode vender seu patrimônio. Durante um processo normal, já é fácil você burlar esse sistema, né? A gente vê quem acompanha a política há muitos anos, você vê muitos escândalos baseados em licitações. Bom, isso já é normal. Numa pandemia ou numa situação de emergência, que é o caso que a gente está vivendo, há um decreto de calamidade que autoriza os governos de todas as esferas, municipal, estadual e federal, a flexibilizar a compra. Ou seja, eu não preciso mais de ter um processo licitatório que demora 2 meses, porque a situação é emergencial. Então eu vou e compro por uma dispensa. E a dispensa eu não preciso de nada, eu só preciso fazer aqui, anunciar que eu vou fazer uma dispensa, vem as propostas, analiso teoricamente o melhor preço e compro da empresa que teoricamente tem o menor preço. Mas a gente está vendo aí superfaturamento, a gente está vendo produto sendo vendido sem bater com a descrição ideal, isso aconteceu em Manaus, e há empresas que não tem nada a ver, não é a finalidade dela vender equipamentos, né, na área de saúde, estão fazendo isso. Então a gente tem essas modalidades e numa situação de pandemia, quebra-se esse protocolo, esse procedimento, e aí flexibiliza. Mas a gente vai voltar um pouquinho no hospital de campanha de Natal. O prefeito disse que ia gastar 8 milhões. Já passou de 20 e poucos milhões, não está funcionando ainda corretamente. Ele quis contratar uma empresa de um parente dele, uma empresa com 7 meses de existência, por 19 milhões. A doutora Ana Paula disse que travou, Paulo. Mas voltou já, voltou. Tá.
Voltou, A a governadora tentou fazer um hospital no Arena das Dunas, bendita Arena das Dunas, que desde 2011, né, sofre com investigações, e agora estourou até uma CPI para investigar esse processo. Essa CPI vai lá para Rosalba, Robson, Henrique e muita gente envolvida nesse processo. Então, numa situação de pandemia, é aí que o cidadão precisa estar atento, porque isso é um diferencial. É desumano, é cruel o roubo do dinheiro público em qualquer época. Numa situação de pandemia, isso deve ser agravado. E para piorar ainda mais, o presidente assinou uma MP hoje, né, que flexibiliza a punição de funcionários públicos por causa da pandemia. Teoricamente, se ele não tiver dolo. Mas até provar isso, quer dizer, isso só vem a piorar a situação. Só vem a dificultar, porque está cheirando impunidade em cima disso aí. Eu não sei qual foi a ideia do presidente, né, editar esse MP. Eu não li MP ainda, porque eu vi essa matéria agora há pouco, mas eu pretendo ler esse MP para a gente situar disso aí. Essa MP eu já dei uma lida nela mais cedo, e já vi alguns posicionamentos de algumas pessoas já comentando. Ela tem uma ideia de proteção de algumas pessoas em caso de omissão de socorro e uma série de coisas, das manifestações e por aí vai. Mas vem também blindar alguns os interesses, porque o MP, nós temos algumas investigações com relação ao MP. As MP que são medidas provisórias, que nem nada tem a ver com o MP do Ministério Público, mas assim, essas MPs, essas medidas provisórias, geralmente elas têm um cunho de beneficiar algumas pessoas pontuais. E nós temos agora mais essa, que eu acho que essa MP ela não vai, ela é muito falha, ela tem muitos erros, ela tem algumas situações conflitantes, bem provável que ou o Congresso derruba ou o STF vai derrubar, vai caçar a medida provisória. Caducar é quando passa o tempo dela que não volta. E não é votada, aí ela caduca. Ela perde a validade também. Ela perde a validade, mas é que eu acho que o Congresso ele pode caçar esse MP, e bem provável que o Congresso fará isso, ou o próprio Judiciário fará isso, porque é uma MP muito danosa. Essa é danosa de fato, ela não traz benefício nenhum, ela quer isentar de culpa uma quantidade de pessoas indistintamente, independente de ter praticado ou não. Então, assim, é uma MP bastante danosa e bem provável que será ou derrubada no Congresso, ou então o próprio Judiciário deve caçar esse MP. Maravilha. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo pastor Bruno Silvestre, direto da Espanha. Já é tarde da noite, ele deu uma entrada rápida aí para nos prestigiar. Um abração, meu amigo. Na cidade de Granada, na Espanha. E o pastor Guilherme entrou antes também. Mas vamos lá, falando, eu tinha combinado contigo de trazer no início essa parte conceitual, né? Porque quando a gente fala de controle social, e agora a gente está vivendo uma forma de controle social do Estado também, o Estado está controlando a população, pedindo para que ela fique em casa. Isso também é uma forma de controle social. Perfeito. Mas o controle que a gente está falando é o controle que vem da sociedade para o governo, né? Que é o controle o poder de fiscalizar do cidadão. Essa minha amiga Elda, ela falou, olha, o cidadão ele tem a carteira mais poderosa, porque um advogado ele tem um poder enorme, mas é um poder que é restrito a uma situação específica. Um fiscal da Receita Federal também tem um poder, mas esse poder também é restrito. Um juiz, um presidente, mas o cidadão não, ele não tem nada que restringe ali. Ele teoricamente, ele é senhor de tudo, ele pode fiscalizar tudo que acontece. Infelizmente, uma das coisas que eu critico do nosso presidente é que ele colocou sigilo sobre o cartão corporativo, que nenhum presidente anterior tinha colocado sigilo. Se o gasto, e aí é em todas as esferas, se o gasto público ele não está ligado à segurança nacional, à segurança do Estado, não é algo ligado à inteligência, não tem por que esse gasto ser privado. Esse gasto ele é público, o dinheiro é público, também tem que ter uma prestação pública. Então, o controle social é a participação do cidadão na gestão pública. É o cidadão fiscalizando. Foi gasto R$1 milhão, como eu entrei aqui no portal, e eu recomendo que todo mundo entre
quem mora aqui em Natal, entre no site da prefeitura, que é natal.rn.gov.br. Aí lá tem a opção da transparência. E lá você tem uma opção de você verificar os gastos públicos. A primeira empresa que aparece aqui, ela fechou um contrato agora só no período da pandemia, que é a Amarante Comércio e Representações, de R$ 4.150.000. É muito dinheiro. Aqui não vem detalhado o que foi gasto. Desse valor já foi pago quase R$ 1 milhão. Nesse período, vem muito dinheiro federal para as cidades gastarem com a saúde, porque é uma situação de emergência. Cabe a nós, cidadãos, fiscalizar essa empresa, quem são os sócios, conhece os sócios, vamos pesquisar a vida do sócio, que produto ela vende, se realmente o produto que ela contratou com serviço público é esse mesmo. Olha, uma empresa de prestação de serviço, a JMT, que é uma empresa que tem vários contatos com entes públicos aqui de mão de obra. Só o contrato da pandemia são 7.300.000. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí precisa ver qual a mão de obra que eles estão contratando aqui. E analisar esse contrato a fundo. Aí é muito bom ter um advogado para observar o contrato. Esse contrato tem alguma cláusula estranha ou não. Mas você vai olhar, só de você olhar rápido aqui, esse valor já ultrapassa quase R$ 15 milhões e a gente está 2 meses no período de pandemia. R$ 15 milhões sem nenhum tipo de licitação, todos eles com dispensa. Então, é muito dinheiro público investido, e a gente precisa saber onde está sendo investido. Eu estou falando do município de Natal, você vai para Panamirim, você vai para Mossoró, né? Eu acompanho a prefeitura de Mossoró também. É muito dinheiro sendo gasto, e a população precisa entender para onde está sendo esse recurso. Porque o dinheiro é nosso, e nós vamos sofrer se esse dinheiro não for bem aplicado. Então, controle social é a participação ativa do cidadão nas contas públicas. Quer fazer mais um comentário aí? Não, é questão desses gastos nesse período de pandemia. Cabe muito bem à sociedade fazer esse controle, somente dos pequenos municípios, porque todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte receberam recursos. Uns receberam valores praticamente irrisórios. Teve município que chegou a receber R$ 1.000 e poucos, R$ 1.500 e poucos, né, para a questão da pandemia. Mas nós temos recursos que recebeu. Temos município que recebeu 17, 18, acho que Natal recebeu 18, foi 19 milhões. Mossoró bem 5, foi 6. Então, assim, nós temos grandes volumes de recursos que foram destinados para o combate à pandemia, para essa situação emergencial, e que serão gastos, abre aspas, sem a licitação, que é onde há um controle melhor de qualidade das empresas e tal. Agora nós estamos fazendo com essa dispensa de licitação, o que é um grande risco que facilita por demais o desvio desses recursos. Infelizmente. Eu lembro que o ex-ministro Mandetta, ele disse que todas as cidades, todos os estados estavam recebendo o dobro do que era normal o SUS enviar. Então, os municípios que receberam pouco é porque no seu município não deve ter nenhum hospital, no máximo são postos de saúde, então o valor realmente é menor. Boa parte dos valores são destinados para os casos onde... São municípios pequenos, com 2.000, 3.000 habitantes aqui no estado, nós temos diversos desses, que no final das contas deu menos de R$1 por cada habitante. Mas são municípios que não têm, vamos dizer assim, peso, de fato, no combate ao coronavírus, que não tem postos de saúde, UPAs e hospitais para poder ocorrer uma destinação maior desses recursos. Além disso, dessa situação que eu citei aqui, Paulo, dos portais de transparência dos municípios, as câmaras municipais devem ter portal de transparência. Aqui em Natal é uma câmara que eu acompanho, o portal de lá é muito, muito complexo. A gente lançou até um portal paralelo chamado De Olho na Câmara, para tentar traduzir essa informação, como esse dinheiro é gasto. Porque, além disso, a gente, além de não ter uma formação política ideal, exige
para fazer transparência, exige um conhecimento de finanças. Você precisa entender um pouco do gasto público para poder analisar esses portais de transparência. Mas, na essência, eles complicam o acesso à informação. Eles deixam o mais difícil possível para que o cidadão entre lá e fique perdido, né? Fique totalmente perdido. E aí eles também, além disso, eles não colocam a informação por completo. Como essa aqui que eu te falei, olha, o contrato da Amarante, o contrato da JMT, eu tenho que ir no outro local pesquisar esse contrato. Ele deveria estar num canto só. Porque se hoje é muito fácil você digitalizar, qual a dificuldade deles escanear esse contrato e jogar isso aqui em PDF e deixar disponível junto com o valor? Mas ele quer que você perca tempo ou desista de ir atrás. E também deveria... o cidadão ser um pouco mais. E também nesse caso, já opinando nessa situação, deveria também estar o edital de convocação, né? Porque lá vai estar discriminado qual é o serviço que está sendo contratado, para depois você conferir com o contrato para verificar se o serviço do contrato é o mesmo que está no edital de convocação da dispensa de preço, ou da dispensa de licitação, e verificar se depois o serviço ou produto entregue está condizente com essas duas outras informações anteriores, o edital de convocação e o contrato que firmou essa prestação de serviço, ou essa venda, o que seja. Você está tocando num outro detalhe, né? Existem várias formas de você burlar uma licitação. E a mais comum é justamente na entrega do produto ou serviço. Então você contrata aqui um contrato desse aqui de 7 milhões de reais e fala, ó, você precisa enviar para cá tantos profissionais que eles vão trabalhar X horas, tal. Só que como é um contrato para vários órgãos, são, teoricamente, vários hospitais, UPA, tal, isso fica muito difícil a fiscalização. E aí o tomador do contrato lá dá um recebido que o serviço foi prestado e, na verdade, o serviço foi prestado bem aquém. Isso acontece também na compra de produtos. Vários escândalos de merenda escolar, e existe muito roubo em merenda escolar, é justamente na quantidade e na qualidade do produto vendido. Então, se se contrata um produto bom, uma quantidade suficiente, mas entrega bem menos, o comprador dá o recebido e depois a diferença é rateado entre a quadrilha que gerencia essa situação. Então deve tomar muito cuidado mesmo, no que foi contratado e como a gente pode fiscalizar isso. E aí, numa cidade do tamanho de Natal, uma cidade grande como por aí, ou até cidade pequena, dá para você tirar um tempo de fiscalizar de alguma forma. Uma pessoa só não vai conseguir, mas se a gente focar, se a gente olhar, escolher uma área e colocar uma lupa ali em cima e estar sempre monitorando, olhando o Diário Oficial do município, onde os gastos, onde as licitações são publicadas, olhando o portal de transparência, tanto da prefeitura, do governo do estado e do governo federal também, onde é que o dinheiro está sendo aplicado. E aí você vai, com certeza, contribuindo para uma sociedade melhor. Porque só o fato de ter alguém fiscalizando, no início do ano agora, acho que foi fevereiro, janeiro, não lembro agora, eu identifiquei uma licitação suspeita na STTU. E aí eu liguei para lá, eles tinham contratado uma empresa de Lucrécia para entregar quentinhas para ele aqui em eventos. E aí eu liguei para lá e perguntei, vem cá, vocês checaram se essa empresa tem condições de prestar esse serviço? Não, não é papel meu, não sei o quê. Porque é muito fácil do comprador lavar as mãos. Falou, não, eu mandei a requisição do serviço para lá. Uma outra coisa, era 220 mil reais em quentinhas e coffee breaks. Um outro valor que me assustou, isso somente para a STTU, para o ano de 2020. Eu vou até ver agora, já tem uns 2 meses já, se algum valor disso já foi pago, né? Mas o fato de eu ligar para lá, de conversar com o responsável por essa compra, a pessoa já passa a ficar preocupada e falar, poxa, tem alguém de olho nesse contrato. O cara vai ficar com o pé atrás. Porque o roubo, ele só acontece quando o cara tem certeza da impunidade. Ninguém quer arriscar ser pego
porque a punição é muito grande. Ele precisa pagar esse valor com juros. Nem sempre o cara leva sozinho, ele rateia todo esse valor. Então, o fato de ter um cidadão fiscalizando vai diminuir consideravelmente o gasto de dinheiro público. Aí fica a recomendação a todo cidadão: devemos fiscalizar, devemos acompanhar esses portais da transparência, tanto do Estado como do município, e buscar ao máximo informações com relação a essas licitações, principalmente nesse período de pandemia. Eu queria deixar um abraço aqui para Milton Moreira, um colega advogado nosso da Abracrim, que está aqui nos acompanhando. Luciano Teixeira entrou. É um prazer tê-los conosco aqui acompanhando essa live. Freire, qual o próximo tópico aí que você alinhou para a gente poder discutir? Não, além desses pontos aqui, o que eu tinha para falar é só justamente os casos de corrupções, né? De corrupção e suspeita de corrupção. A gente tem aqui, você citou o caso do Rio de Janeiro, né? Mas isso. No Amazonas já tem até gente presa e a secretária estadual de saúde e o governador lá estão também inseridos numa investigação. E lá no estado já tem histórico de corrupção de empresa e etc. Aí tem a questão do Rio de Janeiro, que nós falamos. Em Minas Gerais também já tem caso. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente teve esse contrato suspeito da empresa lá do parente do prefeito, né, e o prefeito adora, né, ele adora ter parente por perto consumindo dinheiro público. Você lembra que ano passado nós conseguimos o afastamento, a demissão temporária da irmã do prefeito, que ela é secretária de assistência social, e já me disseram que ela não sabe nada de assistência social. Então, só está lá porque é irmã do prefeito. A gente conseguiu o afastamento, que é uma forma também de você acionar os órgãos de interesse público, o Ministério Público, CGU e outros. E também nós conseguimos também desmascarar um deputado ano passado que o cara votou contra o interesse do Estado, que era as sobras de dinheiro dos poderes, deveriam voltar para o governo para que o governo pagasse as folhas atrasadas, e por causa do voto de um deputado, depois ele disse que não foi isso, mas ficou comprovado que foi, nós mostramos para a sociedade que ele poderia ter, se o cara não tivesse coragem de votar contra, pelo menos não aparecesse lá, que a situação estava resolvida. Então, são sinais. E agora também estourou um caso aí do Arena das Dunas, né? E esse caso é muito emblemático, porque quem atua no controle social e fiscalização, o lema é o seguinte: olha, a gente tem que fazer tudo para não acontecer o roubo, não acontecer o desvio. Porque se isso acontecer, é muito difícil você recuperar esse dinheiro de volta. Né? Esse caso é um caso que tem 10 anos. Gleito entrou aqui, um abraço, meu amigo. Esse caso tem 10 anos e dificilmente essas pessoas serão punidas. Porque aqui você tem enrolado Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, Agripino, Rosalba Ciarline, que era governadora, e mais um monte de gente envolvida nessa situação. Então, se você tem um trabalho de prevenção, preventivo, você evita esse trabalho depois, que é até você punir e você ressarcir. Que além dessa arena ser muito cara para o Estado tem obrigações contratuais de pagar 40 milhões por mês para a OAS, para fazer a gestão. É muito dinheiro. Quer dizer, são coisas assim muito estranhas, muito estranhas, muito estranhas. Com relação a essa questão de corrupção que você citou aí, Manaus, Rio e tal, não pensem que isso ocorre só nas grandes cidades, nos estados ricos aqui. Eu vou dar um exemplo, Freire. Eu acho que foi a primeira operação do Ministério Público Federal com a Polícia Federal em combate à corrupção em desvio de verba que estava relacionada ao Covid-19. Isso ainda no mês de abril. Um município aqui na Paraíba com o nome de Oeiras. Aroeiras. Município de Aroeiras aqui na Paraíba. Foi uma operação, teve o nome de Alquimia, onde superfaturaram
em 330%. 330%, né? E mais, e isso foi num sistema de compra que o dinheiro era para combater a questão da pandemia, inventaram de comprar uns livros, umas cartilhas educativas. Né? E E as mais, cartilhas são gratuitas, né? e essas cartilhas são gratuitas, quer dizer, eles não têm sensibilidade. A verdade é essa. Quer dizer, você pega o dinheiro público que você deveria investir no combate ao coronavírus, tal, você faz uma situação somente para desviar o dinheiro, quer dizer, uma cartilha de informação sobre o coronavírus, que eu acho que mais informação do que nós temos hoje, porque o jornal, a TV, os blogs, as rádios, hoje só o que fala é em coronavírus, na forma de prevenção. E mais, o Ministério da Saúde, ela destina gratuitamente essas cartilhas, né? E assim, mas eles pegam o dinheiro, compram esses objetos, quer dizer, além de comprar um produto que não vai servir, que não vai influenciar em nada, não resolve, não ajuda, não contribui, e mesmo assim ainda superfatura. Como a gente falou, uma falta de humanidade nessas pessoas, uma falta de sensibilidade. Cabe a gente, como cidadão, começar a arregaçar a manga e entender assim, o que eu posso fazer pela minha cidade, o que eu posso fazer pelo meu estado, o que eu posso fazer pelo país. Porque todos nós temos responsabilidade. Todos nós somos cidadãos, temos direitos e deveres. Uns têm mais deveres pelo tudo aquilo que ele representa, pelo nível social que ele está. Mas todos nós podemos fazer alguma coisa, podemos contribuir alguma coisa. Quando você falava aí, eu estava lembrando de uma outra situação que estourou hoje aqui, que o Ministério Público denunciou o ex-governador Robson Faria, né, quando ele foi presidente da Assembleia Legislativa. Isso aqui é algo lá entre 2007 a 2010, 2012, quer dizer, negócio bem antigo. Depois disso ele chegou a ser governador e tudo. E o engraçado é que eu vi um vídeo essa semana do filho dele criticando a governadora, não estou aqui defendendo a governadora, mas ele fez uma crítica à governadora de má gestão, acusou acho que até de corrupção também, e aí você vê de onde o cara vem, né? Porque ele só é deputado federal por causa do pai. Inclusive hoje ele mora até em São Paulo, ele só vem aqui no estado em alguns momentos esporádicos. Mas são algumas coisas estranhas da política. Ou a gente começa a entender que política é coisa séria, que a gente não pode, em nenhum momento, lavar as mãos ou votar de forma totalmente egoísta, que tem consequências essa minha participação. Tudo que a gente faz hoje tem consequência pública. Então, por causa desse dinheiro que o Ministério Público está acusando o ex-governador de roubar, por causa do dinheiro que foi gasto devidamente na Arena das Dunas, por causa de uma série de outros gastos, esse dinheiro poderia ter sido aplicado na educação, na segurança, que a gente vem perdendo. Olha como as coisas estão interligadas. A gente vem perdendo turista no nosso estado. Nós mudamos para cá em 2002, isso aqui era cheio de turistas. Verdade. Eu lembro que na época a gente tinha algumas operações, eu estava no quartel, tinha 40 e poucos voos fretados da Europa, exclusivo para Natal. Holanda, Alemanha, Espanha, Itália, vários países, Inglaterra, vinham direto para Natal aproveitar as belezas que nós temos aqui. Isso trazia divisa para o Estado. Então, essa roubalheira de dinheiro público veio sucateando da educação, que é uma das piores do Brasil. A segurança da gente nem se fala, né? A gente está muito... A criminalidade se organizou e o nosso sistema de segurança está muito fraco. A geração de emprego, a gente vem perdendo desde 2017, o turismo vem caindo muito por causa da violência e por causa de infraestrutura e outras coisas. Então, quer dizer, tudo isso está interligado. Ou a gente acorda e fala, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, e aí só do fato de você entender que você precisa fazer alguma coisa, isso já é o primeiro passo e é o mais importante. A partir daí você vai utilizar aquilo que Deus te deu, que é o talento que você tem, para fazer alguma coisa útil a partir desse talento. Eu gosto de finanças. Poxa, vamos fiscalizar aqui esses portais de transparência, vamos dar uma olhada. Eu sou da área do direito, então eu preciso
ver o que está acontecendo. Vamos entrar na justiça numa ação contra o prefeito, que ele agiu de forma indevida, contra a governadora, contra um deputado, contra o vereador. Você viu hoje o nível de vereadores que nós temos, que estourou um vídeo, está em todos os blogs, vereador falando palavrão, baixo calão, com outro colega, e aquele é o nível que a gente tem de vereadores, mas de uma forma ou de outra nós contribuímos para aquilo. Ou contribuímos porque votamos nele, ou contribuímos porque nós não soubemos votar em outros, né? Não ajudamos as pessoas boas a chegar lá. A eleição é um outro problema sério que a gente tem no Brasil, que só ganha eleição quem tem dinheiro. É verdade. O pastor Guilherme fez um comentário aqui, no ano anterior ao fechamento do aeroporto, Augusto Severo, ele foi eleito um dos melhores aeroportos do Brasil. E aí você vê, pastor Guilherme, além disso, quer dizer, a qualidade que tinha o aeroporto Augusto Severo, ele atendia totalmente às necessidades do nosso estado. Ele, praticamente dentro de Natal, apesar de ser em Parnamirim, mas dentro de Natal, próximo, está 10 minutos de Ponta Negra, que é onde os turistas vão. Ele estava próximo de Pipa, e hoje muitos turistas que vêm para Pipa, em vez dele vir para Natal, ele vai para João Pessoa, que é muito mais perto ele sair de João Pessoa para Pipa do que sair de São Gonçalo para Pipa. A desculpa na construção do aeroporto, esse aeroporto começou a ser construído em 99, quando eu cheguei aqui, já tinha uma história, porque quem começou foi um quartel lá de Caicó, o quartel de Engenharia. E só foi para lá porque, segundo informações, era a terra da família Alves. Tem toda uma indenização aí, né? Algo assim que ninguém nunca tocou nesse assunto, pelo menos eu nunca vi. Então, olha tanto de coisa que aconteceu nos últimos anos, que hoje a gente está colhendo esses frutos. Hoje a gente colhe o que nós simplesmente falamos, não estou nem aí, deixa a turma rodar, deixa, né, a família mandar, porque tem 2 famílias que mandam no estado, deixa a situação rolar aí, e a gente vai ficando aqui cuidando da nossa vida, só que a nossa vida ela tem consequências coletivas. A segurança afeta a gente, a saúde, mais do que nunca, afeta a gente, a educação afeta a gente, tá? Porque quanto mais gente educada você tem, melhor é aquele estado, melhor aquela cidade, melhor a economia daquele local. E hoje você tem um mundo ultrapassando a gente. A China, que era super inferior, que a gente ultrapassou, mas antes a Coreia do Sul, que na década de 70 era muito mais pobre que o Brasil, hoje já nos ultrapassou. Aí você tem Finlândia e outros países menores que não tinham protagonismo nenhum. E esses países hoje têm muito mais protagonismo do que o Brasil. Porque a população local, de alguma forma, participa, de alguma forma interage, e começa na eleição, e a partir da eleição foi eleito candidato, eu não votei nele. Tudo bem, eu preciso respeitá-lo, agora eu também vou fiscalizar. Eu votei nele, ele ganhou. Vou torcer por ele. Não, eu vou fiscalizar para que ele execute tudo aquilo que ele tinha prometido, mas que esteja também dentro da lei, que ele não gaste dinheiro de forma excessiva, né, que ele não favoreça seus parentes, como é o caso do prefeito daqui, adora favorecer seus familiares, e por aí vai. E quando a gente fala, né, em questão de desvio de recursos, nós batemos hoje na tecla onde nós estamos mais sofrendo, que é o sucateamento dos hospitais, sucateamento do SUS. Os leitos de UTI, os leitos de enfermarias foram desativados, e hoje o Estado, a União, está gastando milhões para poder reestruturar os hospitais e de forma para atender o Covid. Se nós tivéssemos um SUS forte, se nós tivéssemos não a diminuição, o sucateamento do SUS, mas a melhoria do SUS, aí nós teríamos assim, hoje uma situação melhor, poderíamos estar no isolamento menor, porque nós teríamos uma estrutura maior de saúde para poder atender toda a população. Freire, nosso tempo está esgotando, lamento, vou abrir para você fazer suas últimas palavras. Eu sei que você fala muito, é de família, então fique à vontade. Eu quero agradecer esse espaço, é um espaço muito relevante, a gente precisa discutir esse assunto, apesar de que é um tema, e aí eu já falei bastante sobre isso em palestra, em programa de rádio, vídeo, mas é um tema que não chama atenção, infelizmente. É um tema tão importante, mas muita gente não entende a importância desse tema, até porque, assim, eu acho que um pouco por preguiça, porque eu acho que
A partir do momento que você toma conhecimento que você é responsável também de fiscalizar, que você é patrão dos políticos que foram eleitos, e como patrão você precisa acompanhar o que eles estão fazendo, isso dá muito trabalho. Né? Mas a gente não tem em nenhum lugar do mundo, que é lugar assim, que você fala, poxa, eu queria, como eu ouço, você fala, eu queria morar em Portugal, eu queria morar na Espanha, eu queria morar na Inglaterra, eu queria morar nos Estados Unidos, no Canadá. Enfim, esses lugares só são o que são hoje porque a própria população construiu. Né? Isso é fruto de uma geração, de cultura. Então, cabe a gente que quer morar num lugar desse tentar transformar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, nesses lugares que a gente sonha morar. Cabe a cada um de nós esse papel, né, de desempenhar, o papel de cidadão. O cidadão ele tem deveres e tem direitos. É cobrar os direitos e também cumprir os nossos deveres. Então, se a gente fizer isso, a gente vai melhorar. Posso estar falando do SUS, mas antes de falar do SUS, o que a gente está vivendo agora é tão grave que o sistema dos tipo SUS, como tem na Inglaterra, que é um país de primeiro mundo, onde o sistema de saúde funciona, no Canadá, que é o melhor sistema de saúde público do mundo, é do Canadá, não suportaram a pressão que a Covid dá. Você imagina nós aqui com o SUS do jeito que está indo. Então, cabe aqui também uma palavra para as pessoas se cuidem. Essa doença ela é terrível, essa doença ela não brinca em serviço, ela não escolhe faixa etária. Se você não faz parte do grupo de risco, tome cuidado. Eu vi agora uma matéria que um policial de São Paulo, que era contra o isolamento, morreu. Ele não só pegou o Covid, mas morreu de Covid. Porque vai chegar um momento, você chega no hospital, você pode ter a maior riqueza do mundo. Não tem UTI, não tem respirador para você. Não é só UTI, não tem respirador. Então, se você não se cuidar, você vai sofrer, pode morrer, ainda vai fazer as pessoas que te amam sofrer. Se você não ama essas pessoas, mas elas te amam. Então fica essa palavra. Se cuidem das pessoas próximas. Lave bastante as mãos, use máscara, não fique muito perto de pessoas que você não conhece. Tome cuidado. O pastor Guilherme comentaram que o SUS melhoraria se cortasse os planos de saúde dos políticos e se eles fossem obrigados a serem usuários. E aí, pastor Guilherme, você me chamou um outro detalhe, eu acho que ainda está um minutinho que eu vou gastar aqui. Na Suécia, os políticos eles não têm tratamento diferenciado. Então, eles não têm carro público, se tiver o carro é dele, eles não têm motorista, eles não têm apartamento, direito a apartamento. Eles são cidadãos comuns. Eu acho que todos os brasileiros deveriam ser isso. E aí não só os políticos, mas aí os magistrados, toda a casta, porque tem uma casta de servidores públicos privilegiada. A maior parte dos servidores sofrem, trabalham muito, ganham pouco. Mas você tem uma casta de servidores privilegiados que vivem no outro país. E os políticos fazem parte desses, porque eles são servidores públicos. Se a gente começar a tratar todos como cidadãos brasileiros, todos têm os mesmos direitos, todos têm as mesmas obrigações, aí a situação passa a mudar. Foi muito bom aqui o seu comentário, que chama para a gente para reflexão. E isso só vai mudar, pastor Guilherme, se a gente começar a ensinar isso nas igrejas, se a gente começar a ensinar isso nas escolas, se a gente começar a debater isso numa eleição, mas eu te garanto, esse tipo de argumento numa eleição não dá voto. Até tem gente que fala da boca para fora, mas quando entra lá não perde o privilégio, né? Não quer perder o privilégio. Então, a sociedade tem que começar a cobrar. Eu não vou apoiar político OAB, não. Eu quero cobrar uma agenda. Sem privilégio para político. Essa é uma agenda. Cobrar. Em vez da gente ficar assim, eu defendo o presidente, eu defendo o ex-presidente Lula. Não esqueçam esses dois. Você tem que defender uma agenda. E aí quem está no poder agora tem que executar essa agenda. Senão você fica essa briguinha medíocre de ideologia, a gente não consegue avançar nesse país. Então, cidadão, ele é o patrão dos políticos, ele tem a obrigação de fiscalizar, ele tem o dever de ajudar a sua cidade a ser uma cidade melhor, a ser uma cidade mais justa. Até porque tem muita gente sofrendo e muita gente morrendo por causa das péssimas políticas que nós temos em nosso país, em nosso estado e nossa cidade, nossa querida Natal. É verdade. Como Freire falou, vamos manter o isolamento social. Vamos resguardar as pessoas que a gente ama. Vamos evitar colocar em risco, porque toda vez que a gente sai, a gente coloca outras pessoas em risco, nos colocamos em risco, colocamos nossos familiares em risco. Então, assim, vamos evitar o máximo possível as saídas.
aquelas situações que são essenciais e as de urgência, infelizmente não temos como evitar. Mas as demais que nós podemos evitar, vamos evitar. Eu vi gente querendo fazer o supermercado, Freire, de shopping. Quer dizer, nós temos um decreto onde fala que só pode entrar uma pessoa por família, né? Eu fui semana passada com a minha esposa para o mercado e fiquei aguardando ela fora. E as pessoas, você vê como é o brasileiro, a corrupção começa nisso. Nisso. Quer dizer, a pessoa foi com a sua esposa, aí eles pararam um pouquinho, ele pegou o carrinho e ela entrou na frente. Só que o segurança viu que eles estavam juntos, que eles tinham subido toda a escada junto e estavam conversando. Aí ele esperou mais duas pessoas passar e queria passar, o segurança foi e barrou. Quer dizer, você vê uma situação dessa tão simples, você quer ludibriar, você quer dizer, tem uma lei, tem um decreto estadual dizendo que é proibido, mas você quer de alguma forma burlar a legislação. E ele ficou extremamente chateado, aí começou a dizer que era cliente, que ele ia comprar, não estava pedindo nem roubando, essas coisas que algumas pessoas gostam de dizer, e no final ele pegou o carrinho, né? Pegou o carrinho e jogou para cima do segurança. Assim a gente nota que o segurança está cumprindo o papel dele, ele é pago para aquilo, quer dizer, se empurrar o carrinho em cima do segurança ou não, não vai influenciar em nada. Né? Na realidade, você tem que respeitar o próximo, você tem que cobrar dos políticos para que tenhamos uma situação melhor, mas devemos, acima de tudo, respeitar o próximo e cumprir também com o nosso dever, com a nossa parte. Encerrando já a live, Freire, eu queria dizer que foi uma satisfação enorme tê-lo aqui. Igualmente. A gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre esse controle de gasto, que é muito importante. Espero que a gente tenha influenciado alguém a começar a seguir esses políticos, esses gastos, para poder termos uma fiscalização mais eficiente. Hoje eu falei com o Freire, que é bacharel em contabilidade e teologia, é diácono da Assembleia de Deus, fundou o movimento Cristianismo Relevante, é empreendedor cívico, é líder RAPS, Integra e o Renova BR. Se eu não me engano, Freire, você foi um dos primeiros, né, da RAPS aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu fui um dos primeiros em 2006, né, como empreendedor cívico. 2018 eu voltei como líder RAPS, ou foi 2019? Não, 2018. Não, foi 2019, voltei como líder RAPS. E também fiz parte integrei o Renova BR, que eu fui aluno do Renova BR. São os dois movimentos nacionais de renovação política, de formação política, a RAPS e o Renova. Então, a gente já escancarou. Hoje aqui no estado tem deputado, tem 3 deputados, tem vereador, tem deputado federal, mas o primeiro dessa turma toda fui eu, fazer parte, e fui embaixador da RAPS aqui. Graças a Deus, o Rio Grande do Norte é um dos estados que mais tem representação dentro da RAPS hoje. Obrigado pelo espaço. Em breve a gente volta a bater papo de novo e vamos trabalhar para sair dessa pandemia mais forte. Mas quem quiser fazer fiscalização, estiver vendo essa live agora, estiver vendo essa live depois, procura aqui @Cidadão Freire, manda uma mensagem para a gente lá, que eu te ajudo, ensino os primeiros passos, depois você segue essa caminhada de como a gente pode fiscalizar o município, o estado e o governo federal. Valeu? Valeu, um abraço. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima semana, teremos mais 2 lives. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Boa semana. Entrando agora. Um abraço, André e Renan, que entraram agora. Estamos acabando já. Deus abençoe vocês, cara. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.